Muito bem. Falando então, continuando a falar sobre os vetores, nesse exercício nós temos o seguinte, nós temos que provar que os pontos A, B e C, eles são colineares. Então, como é que a gente prova que três pontos estão na mesma linha, né? Ou seja, o que é ser colinear? Ser colinear indica que eles estão na mesma linha, tá bom? Então, para a gente provar que eles estão na mesma linha, o que nós vamos fazer? Então, essa daqui é uma dica, né? Para a gente só saber o encaminhamento que será seguido, tá? Então, vamos colocar aqui ó, algumas observações. Então, colineares, né? Então, que eles estão na mesma linha, ou que eles fazem parte da mesma reta, né? Então, três pontos, eles são colineares se existir uma reta que contenha esses três pontos. Ok? Essa linha aqui é no sentido de reta, lá da geometria, ok? Existe uma linha, né, uma reta, que contenha esses três pontos. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular os vetores CA e BA. E depois nós vamos verificar se eles são paralelos, né? Ou seja, o que significa, né, você verificar se dois vetores são paralelos? O CA, né? Vamos escrever aqui, ó, o vetor CA, C menos A, né? Vamos chamar assim o vetor C menos A, ele é paralelo ao vetor B menos A, ok? C e somente C, se existir um K, né, um K pertencente aos reais, tal que o C menos A, o vetor C menos A, cada coordenada do vetor C menos A possa ser escrita como K vezes as coordenadas do vetor B menos A. Então, essa daqui é a ideia, né, é a definição que nós temos para dizermos se dois vetores eles são paralelos, né, que é esse símbolo aqui, ele indica paralelo, né, ou não. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é calcular esses vetores. Então, o vetor CA, né, e depois o vetor BA. Okay? Então, fazendo a conta do CA, C menos A, né, calculando lá o C menos A, então nós vamos pegar as coordenadas de C menos as coordenadas de A. Então, 4 tira 3, 2 tira 1, 9 tira 5. Ok? Então, esse aqui é o vetor C menos A. Agora o vetor B menos A. Vetor B menos A, ele vai ser o quê? 2 tira 3, dá menos 1. Depois, 0 tira 1, dá menos 1 de novo. E, por fim, 1 menos 5. Né? Então, seria menos 4. Ok? Bom, será que 4 é igual a um número vezes menos 1 e 4? Esse aqui já fica bem direto de se observar, ok? Só que eles poderiam não ser tão diretos assim. Então, sempre você tem que usar a definição, né, de paralelismo entre vetores. Se eles são paralelos, então as coordenadas de um são múltiplas, né, das coordenadas do outro. Ok, então aqui nós teremos 1, 4. Isso daqui vai ser menos K, menos 4K. Ok? Bom, então se isso é verdade, 1 é igual a menos K, né? O outro 1 também é igual a menos K, e 4 é igual a menos 4K. Então, nós, como o K aqui é único, né, nós podemos dizer exatamente ó, que o K
seria 4 dividido por menos 4, que é menos 1. Ou seja, existe um número que, multiplicado pelas coordenadas do vetor BA, né, resulta nas coordenadas do vetor C menos A. Ok? Então, se existe esse número, tá? Então, o que nós podemos concluir aqui? Ó? Vamos fazer nossa conclusão. Então, na nossa conclusão, nós podemos dizer que, como K igual a menos 1, nós vemos que existe, né? Então, o vetor C menos A é paralelo ao vetor B menos A. Ok? Portanto, os pontos A, B e C são colineares. Né? Então, o ABC são colineares. Né? Se eles fazem parte de dois vetores que são paralelos, então eles são colineares. Tá bom? E daí nós provamos, então, que exatamente nesse caso, né, os pontos A, B, C, eles fazem parte da mesma linha, né? Ou seja, eles são colineares. Bom, outra propriedade importante que nós temos relacionada aos vetores é a seguinte: a coplanaridade, né? Ou seja, quando que vetores são coplanares? Se esses vetores forem representados por triplas, ou seja, se eles estiverem no espaço, como é que nós fazemos? Agora há pouquinho nós determinamos se pontos são colineares. Né? Colineares quer dizer, estão na mesma reta. Agora, nós vamos verificar a coplanaridade. Né? Então, coplanar seria estar no mesmo plano. Né? Então, nós dizemos então que dois ou mais vetores eles são coplanares se eles estiverem no mesmo plano. Bom, então o que a gente faz para verificar isso? Para você verificar se eles são coplanares, basta você pegar as coordenadas de cada um deles, colocar em um determinante e calcular o determinante. Tá? Igual a gente faz no produto misto. Né? Então o cálculo lá do produto misto é exatamente esse daqui. Né? Ok? Então, quer dizer, se o produto misto que nós vimos, ele, né, numericamente corresponde ao volume, né, de um paralelepípedo, onde esses vetores eles formem arestas desse paralelepípedo, então quer dizer, se o produto misto, que no caso é o volume, se ele for nulo, né, se ele for igual a zero, então indica que não existe, que o volume é nulo, né? Tá? Então, para o volume ser nulo, se a gente pegar lá três vetores, né, e não tiver volume formado por eles, quer dizer, esses vetores U, V e W, eles devem fazer parte de um mesmo plano, né? Eles devem ser coplanares. Ok? Daí, quando você for tentar calcular algum volume, né, envolvendo esses vetores, você vai perceber que o volume vai ser zero, né? Exatamente pelo fato destes vetores U, V e W serem coplanares. Tá? Então, uma forma, guardem bem isso, tá? Uma forma de verificar se três vetores são coplanares é verificar se o produto misto com as suas coordenadas é nulo. Caso afirmativo, né? Então nós podemos afirmar, né? Se você encontrar esse produto igual a zero, então aí sim você pode afirmar que o produto misto é igual a zero. Okay? Então essa daqui, produto misto é zero, significa que os vetores são coplanares. Muito bem.
Vamos pegar um exemplo numérico para a gente verificar realmente se isso acontece ou não. Olha, os vetores dados aqui, eles são coplanares, né? Por que eles são coplanares? Vamos verificar se eles são realmente, se eles não são, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 3, 0, menos 1, 7, 6 e 9. Né? Vamos repetir a primeira e a segunda coluna, calculando o determinante. Ok? Então, repetindo aqui, nós vamos calcular esse determinante. Bom, para calcular aqui o determinante, como é que nós vamos fazer? Então, vamos fazer a multiplicação desses termos. E depois vamos fazer a multiplicação destes termos. Lembrando que quando a gente faz a multiplicação da volta, nós não podemos esquecer de um menos, né, que é devido à regra de Sarrus, ok? Então aqui nós vamos multiplicar. 2 vezes 0, 0, vezes 9, 0. 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 7 dá menos 21. 5 vezes 3, 3 vezes 6 dá 18, né? 3 vezes 6, 18, vezes 5. Ou podemos fazer 5 vezes 6, 30, vezes 3, 90. Ok? Depois, 3 vezes 3, 9, vezes 9, 81. Como é a volta, agora tem um menos. Aqui vai dar menos, com menos dá positivo. 2 vezes 6, 12. E aqui, 0. Então, vamos verificar qual será o resultado disso daqui. Ó. Então, menos 81, menos 21, mais 12, mais 90. Ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 82, 102, mais 102. Ou seja, isso é zero. Tá? Esse zero indica, então, que os vetores, né, U, V e W, né, conforme nós vimos aqui, ó, U, V e W, são coplanares. Então, eles são coplanares por quê? Produto misto envolvendo as suas coordenadas equivale a zero. Tá? Isso, então, indica que eles são coplanares, né? Que eles estão contidos em um mesmo plano. Existe um plano que contenha eles. Tudo bem? Então, aprofundando um pouquinho mais nessa questão dos vetores, a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação interna, ou escalar, né? Que na verdade é o que a gente chama de produto interno ou produto escalar. Então depende do livro, ele chama de multiplicação ou de produto, né? Mas o sentido é o mesmo, né? Essa notação aqui, o U escalar V, ela é devida ao físico norte-americano, o Gibbs, né? E ela foi criada, né, antes de 1903. Ok? Então faz um tempinho já que nós temos essa notação. Essa observação aqui exatamente para evitar confusão, tá? Essa notação aqui, ela não é utilizada. Por quê? Porque a gente utiliza esse daqui para calcular o produto vetorial. Tá? Então, o x não pode ser usado no produto escalar. Né? Esse produto aqui é para o produto vetorial. Porque o produto vetorial daí já é uma outra coisa, né? Já tem um outro significado. Então, nunca podemos colocar vezes, sempre o ponto. Então, já continuando a falar sobre o produto interno, né, ou escalar, então seria o quê? É um número, né? Quando a gente faz o produto interno ou produto escalar, nós encontramos um número, né? Esse número, por isso que chama escalar, né, o produto, porque o resultado é um número, não é um vetor. Quando eu multiplico isso daqui, eu vou chegar em um número, tá? Então, de uma maneira geral, o escalar V é dado pela norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles, né?
E o ângulo entre eles é medido sempre de 0 até 180 graus. Sempre o ângulo entre eles terá que ficar nessa faixa, de 0 até 180 graus. Tudo bem? Então nós temos uma característica aqui importante. Ó. Quando é que o sinal, né? Quando é que o sinal do produto interno, o sinal do número, né? O produto interno é um número. Quando é que o sinal do número ele vai ser positivo ou negativo?